Olá, gente. Vamos começar agora o estudo da eletroquímica e nessa primeira aula a gente vai fazer o estudo do número de oxidação, simplificadamente chamada de NOx. O número de oxidação é um número que expressa a carga que um determinado átomo vai adquirir se as ligações fossem partidas, supondo que os elétrons ficassem com o elemento mais eletronegativo. Em cada fórmula, você tem dois átomos se combinando e, logicamente, um deles vai ser mais eletronegativo. Se a ligação se quebrar, o par de elétrons ficaria com o átomo mais eletronegativo. Então você tem que saber qual é a fila de eletronegatividade. Essa é uma fila super conhecida, onde o elemento mais eletronegativo é o flúor, depois vai diminuindo até chegar até o último elemento. Só que a gente considera apenas os elementos mais comuns para você memorizar, que é o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, existe até algumas frases para você memorizar, mas não tem muita necessidade de você ficar preocupado em decorar essas frases. Tendo a tabela de eletronegatividade, você consulta quando for necessário. Então, o primeiro caso é você saber calcular o NOx a partir da fórmula estrutural. Então, examine a fórmula do ácido clorídrico, HCl. A fórmula estrutural mostra as ligações químicas, então é H, ligação covalente, cloro. Esse traço, a ligação covalente, representa um elétron de cada átomo. Bem, quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou cloro? Constando a tabela, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então quer dizer que se a ligação se partisse, o cloro roubaria os elétrons da ligação. Ficariam todos com ele, os dois elétrons com ele. Porém, um elétron já é do cloro e o outro elétron era do hidrogênio. Então, na realidade, ele só ganha um elétron. Então, a carga que ele vai ficar vai ser menos 1, porque ganhou uma carga negativa, que é o elétron. O hidrogênio, logicamente, que perdeu o elétron, vai ficar com carga mais 1. Bem, aqui nós temos que chegar a uma conclusão importante, porque se um átomo perde elétron, ele vai ficar com carga negativa e o outro ganha vai ficar com carga positiva. A soma das cargas, no final, vai ser igual a zero. Quer dizer, mais 1 menos 1 é igual a zero. Vamos examinar agora um segundo exemplo. É o caso da água. A água tem duas ligações covalentes, HOH. Bem, então, vamos dar a primeira ligação. Na primeira ligação, HO, o oxigênio é mais eletronegativo. Quer dizer que o par de elétrons ficaria com o oxigênio. Na realidade, ele ganha somente um elétron, porque o outro já era dele. Na outra ligação, OH, acontece a mesma coisa. Se a gente quebrasse a ligação, teoricamente, pensando assim, o par de elétrons ficaria com o oxigênio por ser mais eletronegativo. Conclusão, o oxigênio ganharia um elétron do outro hidrogênio, certo? Então quer dizer que no final ele ganhou dois elétrons, um de cada hidrogênio, quer dizer que a sua carga, o seu número de oxidação, o seu NOx vai ser igual a menos 2. E cada hidrogênio perdeu um elétron, então cada hidrogênio tem número de oxidação mais 1. Examinando agora o terceiro exemplo de uma molécula da química orgânica, o metanol. Mas vamos examinar o NOx do carbono. Então, entre carbono e hidrogênio, quem é mais negativo? Carbono. É só você constar a tabela. Então, quer dizer que o carbono ganha elétron onde tem hidrogênio. Na primeira ligação CH, o carbono ganha um elétron. Na segunda ligação CH, o carbono ganha um segundo elétron agora. E na terceira ligação CH, o carbono ganha mais um elétron. Então, quer dizer que o carbono vai ganhar 3 elétrons dos hidrogênios. Mas entre carbono e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, o oxigênio retiraria o elétron da ligação para ele e o carbono, então, ficaria mais 1. Então, você vai fazer uma soma algébrica. Então, você tem menos 1 de um hidrogênio, mais menos 1 do segundo hidrogênio, mais menos 1 do terceiro hidrogênio, e vai ficar mais 1 porque o carbono está perdendo elétron agora para o oxigênio. Esta soma algébrica vai ser igual a menos 2. Quer dizer que o número de oxidação do carbono nessa fórmula vai ser menos 2. E a última fórmula de apresentação é a fórmula do SO2, onde existe uma ligação dativa. Então, enxofre faz uma ligação dativa com oxigênio. Só lembrando que a ligação dativa, o par de elétrons, pertence a um único átomo. A seta indica quem é que está fornecendo o par de elétrons. É o enxofre que está fornecendo o par de elétrons da ligação dativa, para o oxigênio. E na outra das ligações, o enxofre vai formar duas ligações covalentes normais. Bem, então quem é mais eletronegativo? Oxigênio. É só constar a tabela, é flúor, oxigênio. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo, só perde para o flúor. Então ele arrancaria todos os elétrons. Vai arrancar os dois elétrons da ligação dativa, quer dizer que aquele oxigênio da ligação dativa ficou menos 2. E o enxofre ficou mais 2.
E na dupla ligação, em cada ligação, o oxigênio leva também. Quer dizer, como tem duas ligações, o enxofre vai perder um elétron em cada ligação e vai perder 2 elétrons. Bom, já perdeu 2 da ligação nativa e vai perder 2 também das duas ligações covalentes normais. No total, ele perdeu 4 elétrons. Se ele perdeu 4 elétrons, ele vai ter número de oxidação mais 4. Examinando agora um novo exemplo de um composto orgânico que vai ser o etanol, onde tem 2 carbonos. Cada carbono tem ligações diferentes em relação ao outro carbono. Então vamos primeiro examinar o carbono que tem os 3 hidrogênios. Se tem 3 hidrogênios, o carbono ganha os elétrons dessas ligações, de cada hidrogênio. Então ele vai ganhar 3 elétrons, 12 hidrogênios. Entre os 2 carbonos, são 2 átomos do mesmo elemento, são 2 átomos idênticos. Então, na hora de quebrar a ligação, ninguém leva elétron de ninguém. Então, ele nem ganha nem perde. Então, no total, aquele carbono com os 3 hidrogênios vai ter carga menos 3. Agora, o outro átomo de carbono tem uma dupla ligação com oxigênio, tem uma ligação com hidrogênio e tem uma ligação com carbono. Então, entre carbono e carbono, não ganha nada. Entre carbono e oxigênio, o oxigênio ganha nas duas ligações covalentes. Então, ele perde 2 elétrons. De cada ligação, ele perde um elétron, ficaria com carga mais 1, quando perdeu o primeiro elétron, e ficaria com carga mais 2, outra vez mais 1, quando perdeu o segundo elétron. E com relação à ligação com hidrogênio, entre C e H, carbono ganha. Então, o carbono vai ficar com carga menos 1. No total, somando as cargas perdidas e recebidas, vai acabar ficando com carga mais 1. Número de oxidação mais 1. Então, nesse composto, existem 2 átomos de carbono. Um com número de oxidação menos 3 e o outro com número de oxidação mais 1. Bem, mas então, quando a gente fala do carbono, de uma maneira geral, você vai tirar uma média. Então, o número de oxidação médio do carbono vai ser igual a menos 3 mais 1, vai dar menos 2. Dividido por 2, porque são 2 carbonos, vai dar menos 1. Então, NOx médio do carbono é menos 1. Essa forma de determinar o número de oxidação é interessante, porque você vai quebrando as ligações. Mas muitas vezes você não sabe quem está ligado a quem. Então, por exemplo, numa fórmula assim, igual da glicose, C6H12O6, como é que é a estrutura dela? Você não é obrigado a saber todas as fórmulas estruturais. Então, existem algumas regras que a gente vai utilizar que funcionam para calcular o NOx, mesmo não conhecendo a fórmula estrutural. Estas regras são as seguintes. Primeira regra, substâncias simples têm número de oxidação igual a 0, NOx igual a 0. Elementos do grupo 1, que são os metais alcalinos, têm NOx mais 1. 3. Os elementos do grupo 2 vão ter NOx mais 2. Os elementos do grupo 16, que são dos calcogênios, vai ter NOx menos 2 quando estiver na ponta direita da fórmula. Você tem casos que tem elementos do grupo 16 que às vezes se encontram no meio da fórmula. No meio da fórmula tem que ser calculado, não dá para saber decorado. Mas se estiver na ponta é menos 2, como regra geral. Quinto, elementos do grupo 17, que são dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, eles se encontram na ponta da fórmula, vão ter NOx menos 1. Se estiver no meio da fórmula, aí teria que fazer um cálculo, mas na ponta é menos 1. E outros elementos que você deveria saber memorizado. Alumínio mais 3, prata mais 1 e zinco mais 2. O NOx desses elementos seria bom que fossem memorizados. E sétimo, a soma das cargas, a soma dos NOx deve ser igual a 0. Vamos ver então alguns exemplos para poder tentar fixar melhor essas regrinhas que foram colocadas agora. Por exemplo, iodo, I2. Substância simples, são 2 átomos de iodo, cada um vai ter NOx 0. Outra fórmula, NaCl. Bom, o sódio faz parte da família 1A, família 1, grupo 1. Então ele vai ter NOx mais 1. Se vai ter NOx mais 1, você deduz, então o cloro vai ser NOx menos 1, porque a soma tem que ser igual a 0. Outra coisa, você podia também saber que o cloro ele é um halogênio. Se ele é um halogênio, deve ter NOx menos 1. Aí você vai calcular que o sódio vai ser mais 1. Ou você sabe de um ou sabe do outro. Outra forma, CaBr2, brometo de cálcio. O cálcio, metal alcalino terroso, é do grupo 2, então ele vai ter NOx mais 2. E o outro? O brometo que sai do lado, vai ter um valor X. Então você vai fazer assim, um cálcio vale mais 2. Um bromo, vamos supor que você não saiba quanto que ele vale X. Mas como são 2, vai ficar 2x.
Então, a soma tem que ser igual a zero. Quando você fizer esse cálculo, o x vai ser igual a menos 1. Então, você pode deduzir se souber um deles. Se souber os dois, melhor ainda. Uma outra forma, H2 é SO4. Você tem hidrogênio, que é do grupo 1. Você tem enxofre, que é do grupo 16, mas está no meio da fórmula. Então, você não sabe quanto é que ele vale, o NOx. E tem o oxigênio, que é um calcogênio. Está na ponta, vai ter NOx menos 2. Então, a gente vai ter o seguinte. Hidrogênio mais 1, o enxofre vai ser X e o oxigênio vai ser menos 2. Fazendo as contas, ficaria assim. Mais 1 vezes 2, porque são 2 hidrogênios. O enxofre é X. O oxigênio é menos 2, vezes 4 vai dar menos 8. Faz a soma total, esse X vai ser igual a mais 6. Aí você descobre que o NOx do enxofre, mesmo sendo um calcogênio, vai ter NOx mais 6. E mais uma outra forma um pouquinho mais complexa. Zn3PO4 2. O zinco é mais 2. Já decorei que o zinco é mais 2. O fósforo vai ser X, está no meio da fórmula. E o oxigênio vai ser menos 2. Agora faz a equação completa. Cada zinco é mais 2 vezes 3, mais cada fósforo vai ser X vezes 2, e cada oxigênio vale menos 2. Vezes 8, nós vamos obter agora o seguinte valor. X vai ser igual a mais 5. Para a gente completar, ainda está faltando fazer um complemento dessas regras. Então vejamos. O primeiro caso que você deve saber é o seguinte. Se você tiver um íon, a soma das cargas não vai ser igual a zero, vai ser igual à carga que o íon apresenta. Por exemplo, o íon sulfato é SO4 2-, quer dizer que a soma dos NOx deverá ser igual a 2-. O segundo caso, você deve saber que o hidrogênio ele pode aparecer com NOx mais 1 ou pode aparecer com NOx menos 1. Ele vai ser mais 1 quando estiver ligado a um átomo mais eletronegativo do que ele. Se o átomo for mais eletronegativo, ele rouba os elétrons de hidrogênio. Mas você pode ter um caso onde o hidrogênio é mais eletronegativo, então ele vai ficar menos 1. Bom, conclusão, o hidrogênio pode ser mais 1 ou menos 1. Em geral é assim, quando está ligado a ametais, ele vale mais 1. E quando está ligado a metais, ele vale menos 1. Terceiro caso, oxigênio. O oxigênio é o caso mais complexo, porque normalmente ele tem NOx menos 2 quando está na ponta. Mas você deve saber o seguinte, existe compostos de oxigênio com um átomo muito eletronegativo. Por exemplo, existe um composto chamado difluoreto de oxigênio, OF2. Quer dizer que o flu é mais eletronegativo. Se o flu é mais eletronegativo, ele vai valer menos 1 vezes 2, vai dar menos 2. O oxigênio vai ser mais 2. Existe um outro composto que é o O2F2. Bem, flu vale menos 1. O oxigênio vai valer X. Quanto é que vai valer o X? Bom, é só você fazer a equaçãozinha. Flu menos 1 vezes 2, mais oxigênio, que vale X, que você quer saber, né? Vezes 2, e a soma tem que ser igual a zero. Então, vai dizer que o X vai ser igual a mais 1. Então, nesses dois compostos, o oxigênio tem NOx positivo, ou mais 2 ou mais 1. Nos óxidos, os óxidos são os compostos oxigenados mais comuns, que existe maior abundância. O número de oxidação do oxigênio nos óxidos ele é menos 2. Como é o caso assim, óxido de ferro 2, óxido menos 2, então o ferro vai ser mais 2. CO2, o oxigênio é menos 2, vezes 2 daria menos 4, então o carbono vai ser mais 4. Beleza. Nos peróxidos. Os peróxidos constituem uma situação onde tem dois átomos de oxigênio ligados entre si, e cada um vai valer menos 1. Se vai valer menos 1, o grupo peróxido, oxigênio, o grupo O2, ele vai valer menos 2. Mas se o grupo vale menos 2, cada oxigênio vale menos 1. Então, o NOx do oxigênio nos peróxidos é menos 1. Nos superóxidos. Bem, o superóxido é uma outra estrutura de molécula, onde você vai ter o grupo O2, semelhante aos peróxidos, só que a soma total dá menos 1. Isso significa que cada oxigênio vai ter NOx menos meio. As estruturas dos superóxidos são estruturas que não têm uma boa explicação pela teoria de Lewis, de formação de par de elétrons. Mas assim mesmo, o composto existe e ele vai ter número de oxidação igual a menos meio, NOx menos meio nos superóxidos. Finalmente, para terminar a aula de hoje, tem os elementos com número de oxidação variável. Quase todos os elementos de transição apresentam NOx variável. Por exemplo, o ferro. O ferro pode ser ferro mais 2 ou ferro mais 3. E aí você teria uma dificuldade de saber quais são os elementos que têm NOx variável. Você vai aprender
aos pouquinhos, porque vai ficar muito complicado decorar o número de oxidação de todos os elementos de transição nas suas diversas formas. Não tem jeito. Então, vamos só lembrar vocês que o caso do ferro é um caso importante. Você tem assim o FeO, que é o óxido de ferro 2, e tem o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, onde o ferro é o ferro mais 3. Bom, além disso, ainda pode haver combinações dessas fórmulas. Por exemplo, existe um composto que tem a fórmula Fe3O4. Bom, se você sabe que o oxigênio é menos 2, vai valer 4 vezes menos 2 é menos 8, então do lado do ferro tem que ser mais 8. Na hora que você fizer o cálculo, esse x aí para o ferro vai ser igual a mais 8/3. Quando deu um número fracionário, significa que esse valor é um valor médio. Tudo bem? Porque o NOx deveria ser inteiro, mas se você tiver vários átomos, você pode tirar uma média e aí pode dar um número fracionário, como nesse caso. Tudo bem? Agora é fazer um pouco de exercício. Bom trabalho!